Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Subjúdice. Meu nome é Peter Luiz, sou sócio do escritório de advocacia Souza e Souza e hoje estou aqui com a minha querida esposa, minha sócia e minha parceira de negócios, Isabela Souza. Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Nós elencamos, pessoal, hoje 4 diferenças entre o escritório de advocacia que atua no mundo de forma online ou daquele escritório de advocacia que atua no mundo digital. E eu trouxe aqui para vocês essas 4 diferenças para que você possa decidir de qual caminho seguir. Se vai seguir lá pelo mundo digital ou se vai continuar no offline. É importante, antes da gente falar essas diferenças, a gente contar um pouquinho sobre a nossa história, né? Que nós começamos, na verdade, em 2015 e nós começamos no offline. Naquele tempo, o digital não era tão praticado como hoje e em 2021, 2022, começamos então a migrar para o digital. Isso, eu formei primeiro, né? Nós somos advogados, é, já tem, nós já temos 9 anos de advocacia, indo para o 10º ano. Formei primeiro e dali comecei a fazer o que todo advogado faz. Montamos o nosso escritório, embora ela não era formada, mas já trabalhávamos juntos. Montamos o nosso escritório e começamos então a atender ali alguns casos. Primeiros casos foram casos de indicação. Minha mãe e meu pai, eles não têm nenhum tipo de formação jurídica, então o que a gente tinha, o que a gente recebia era pessoas que ficavam sabendo que havíamos formado de forma informal e acabavam nos procurando. Eu não era advogada, ainda não trabalhava como advogada e auxiliava, então, nos processos. Mas dependíamos totalmente de indicações, né? Era uma advocacia mais, vamos dizer assim, dependíamos, né, das pessoas indicando boca a boca, o famoso boca a boca. É, E assim sobrevivemos por algum tempo. nós começamos num nicho totalmente diferente do que a gente atua hoje. A gente fazia lá defesa em processo de busca e apreensão. Quando nós começamos, processo civil. Então dependíamos ali de pessoas para poder, que tinham os veículos apreendidos ou que tinham qualquer tipo de constrição judicial em função de não ter pago lá as parcelas, entrava em contato conosco, a gente entrava com aquelas ações revisionais, a contestação da busca e apreensão, e assim nós tocamos durante muito tempo. Mas percebemos que nós chegamos a um limite. Quando a gente atua de modo offline, a gente, enquanto advogados, enquanto profissionais, chega um momento que a gente não consegue mais alavancar o escritório, a gente não consegue mais trazer uma clientela, trazer uma carteira de cliente maior, porque somos limitados, temos limitação de tempo. E é tão interessante que quando estamos iniciando a nossa carreira jurídica, na verdade, a gente pega todo tipo, né, de caso. É civil, é criminal, é trabalhista, são todos os tipos, né? Não delimitamos. E às vezes você, novo advogado que está nos assistindo, tem passado por isso, né? Você pega todo tipo de caso porque você está começando aí na sua advocacia e é isso mesmo, tá certo, né? E traz uma bagagem, uma experiência muito boa para a sua vida aí como advogado. Se a gente pudesse já escolher desde o início, lá desde o início a gente já estava nichado fazendo advocacia trabalhista e previdenciária, que é o que a gente aprendeu a amar ao longo dos anos. Mas precisamos, lá no início, como qualquer profissional, como a Isabela disse, nós precisamos pegar vários tipos de processos e conduzi-los da melhor forma. Uhum. Porque você precisa dar o seu melhor naquilo ali. Você é um advogado que está iniciando, você precisa colocar ali sua vida naquele processo. Então, muitas vezes eu ia fazer audiência no juizado especial para tratar questões assim, que eu achava, que, naquele momento, que estava muito diferente do meu propósito, mas nós sabíamos onde queríamos chegar. Nós queríamos ter um escritório de advocacia rentável e sustentável. No início, precisei. E estou falando de uma época que as audiências não eram 100% eletrônicas como é hoje.
por exemplo, na Justiça do Trabalho. Eu tinha que ir, nós precisávamos ir até o fórum, Sim. nós precisávamos ir fazer as audiências. Então, acabamos que aprendemos muito, lidamos com muito tipo de pessoas nesse período, mas graças a Deus que trouxe para a gente uma bagagem e fortalece muito mais hoje as nossas relações aqui, depois que migramos até mesmo para o mundo digital. E depois, né, que até mesmo as audiências começaram a ser digitais, depois do Covid, por ali, né, na era Covid, até o dia a dia do escritório facilitou, né? Vamos falar também sobre isso Sim, sim. aqui. Depois que, né, o Covid ele se espalhou aí, a pandemia se instaurou, na verdade, depois que a pandemia se instaurou, nós passamos, então, vivemos um momento ali de muita insegurança, porque não sabíamos o que ia acontecer, mas depois de um período sem que acontecesse nenhum tipo de audiência, elas começaram a acontecer de forma online. Então, os juízes passaram a implementar aquilo ali, porque o judiciário não ia ficar parado durante todo o período da Covid. Isso. E daí por diante, eu acho que a coisa Tende a continuar. sim, e se deu de uma forma tão natural, aconteceu de uma forma tão espontânea, que os próprios magistrados hoje em dia, 80%, eu vou dizer até mais, 90% das audiências são online. E elas não acontecem online quando existe um caso muito específico, o juiz quer produzir aquela prova ali de forma presencial. Mas hoje, pelo menos no mundo... Aqui no nosso escritório. No nosso escritório e na questão do direito do trabalho e previdenciário, as nossas audiências são praticamente todas online. E é interessante que você citou agora o direito do trabalho e previdenciário, que são os nichos que de fato atuamos hoje em dia, né? E quando a gente fala do início da carreira jurídica, quando a gente tem que pegar todo tipo de caso, porque a gente precisa ali iniciar uma vida profissional e depois a gente tem a possibilidade de nichar, então. E é legal quando a gente vê algum ciclo se fechando, não é? Que você percebe assim, poxa, acabou, eu não faço mais dessa forma, não trabalho mais dessa forma. E, inclusive, a gente percebeu até mesmo na questão do escritório físico, né? Que o cliente ia até o escritório, aquele escritório de porta, de cliente de porta, né? E aí a gente percebeu que se fecha um ciclo. Claro que vez ou outra vem, mas hoje a questão digital aqui pra gente, a gente percebeu que o ciclo do presencial se fechou para iniciar então o digital. E da mesma forma com os nichos, né? Que atuamos, que se fecharam alguns para abrir outros. E aí é tudo natural. Então você às vezes vai perceber, advogado, que vai se fechar para você. Né? Vai se fechar um ciclo para iniciar um ciclo melhor ainda na sua vida. A gente precisa estar atento às mudanças e atento também, porque muitas vezes você começa a sua vida de uma forma, nós, né, começamos de uma forma, mas nós não estamos fadados a ficar ali para a vida toda, não. Exatamente. Trabalhávamos em nichos muitas vezes, não só na questão da busca e apreensão, mas em outros tipos de processos. Já que eu fizemos criminal, já fizemos Maria da Penha. Atuamos no criminal. Divórcios. Fizemos família, vários processos de família. Eu, antes de ser advogado, eu trabalhava numa empresa de terceirização, então eu tive ali um contato muito grande com licitações de contratos. Ainda atuamos. E ainda atuamos em alguns processos nesse caso, mas no início da nossa carreira era basicamente busca e apreensão e tinha esses processos de licitações que a gente atuava. Eu tenho processos desses em trâmite até hoje, mas nós, ao longo da jornada, preferimos migrar para o trabalhista e o previdenciário. E eu vou dizer algo pessoal. Por que eu prefiro o trabalhista e o previdenciário? Pelo dinamismo. Um processo civil, a gente ajuiza uma ação hoje, demora muitas vezes 15 dias para ter um despacho inicial de triagem. Uhum. Um despacho de triagem. E quando eu pego um processo trabalhista e eu distribuo hoje e 48 horas depois a empresa muitas vezes está recebendo a notificação, aquilo ali
gera na gente a sensação de que a coisa está acontecendo. Está andando, né? E eu que tenho um nível, às vezes, de ansiedade grande, quando eu ajuizo uma ação, eu falo, pô, quero que a coisa já aconteça. E eu entro com o processo hoje, mando para o cliente o protocolo que o processo foi ajuizado, menos de 5 dias, muitas vezes, a empresa já recebeu a carta, o cliente já está ciente, a empresa já está ciente. Então, esse dinamismo da Justiça do Trabalho no Brasil é uma coisa que a gente tem que enaltecer e que me faz muito bem estar trabalhando, estar atuando nesse nicho. Vamos gravar um episódio falando sobre direito do trabalho e previdenciário depois. Vamos gravar, fica aí o compromisso nosso. As nosso diferenças, compromisso. a gente pode gravar da diferença do direito do trabalho para o direito civil, a gente pode falar algumas coisinhas, vai ser bacana. Sim, vamos. Fica aí, segue, continua, gente, com a gente que vocês vão ter muita coisa bacana. Então vamos lá, nosso tema propriamente dito, tá? Primeira diferença entre offline e o escritório do mundo digital. Isso. O escritório digital. Primeiro, poder da escala no mercado digital versus a dependência de indicações. No mundo digital, nós estamos aqui em Belo Horizonte. Atuamos em Belo Horizonte, região norte de Belo Horizonte. Que está no nosso escritório físico, né? Estão as nossas instalações. Mas nós atendemos clientes em todas as partes do país. Nós temos clientes em todos os TRTs. Se você colocar meu AB aí no Jus Brasil, você vai ver que a gente tem processo em todos os TRTs do Brasil e em todos os estados do país. Isso. Como que isso é possível? Através de uma estratégia de marketing jurídico. Isso a gente conseguiu fazer uma escala, a gente conseguiu potencializar a área comercial do nosso escritório através do mercado digital. Então, nós fazemos ali a produção de conteúdos, fazemos a questão investimos na questão do marketing jurídico e, obviamente, temos um comercial para recepcionar esses leads. A gente fala leads, mas são pessoas, são clientes que chegam. A gente tem o mercado digital, ele fala muito de lead, né? Eu tento trazer no escritório aqui que não são leads, são pessoas que chamaram o nosso escritório porque viram o conteúdo e acharam interessante e precisam daquele retorno. É um termo técnico do mundo do marketing, né? Sim, leads é um termo técnico do mundo do marketing digital. Aqui no escritório, por mais que a gente, quando vai fazer as métricas, vai fazer a contabilização de que chegou, do que foi investido e do retorno que a gente usa o termo técnico, mas lá no operacional, na pessoa que está na ponta, o advogado que vai atender o cliente, ele não está atendendo um lead, ele está atendendo uma pessoa. Ele está atendendo um ser humano que tem uma situação para ser resolvida e ele achou no nosso escritório uma solução. Então, nós conseguimos aqui potencializar o número dessas pessoas que chegam até o nosso escritório, que chegam a solicitar nosso serviço por meio do marketing digital. E a diferença do marketing digital do escritório digital para o escritório físico é esse poder da escala. Eu deixo de depender de indicações para trazer o cliente. Eu, obviamente, atendo o quesito da OAB, atendo todos os requisitos da OAB, mas a gente não fica esperando o cliente chegar. Muito pelo contrário, a gente faz uma atração. A gente costuma dizer que aqui é como se fosse um jardim. E eu não vou lá atrás das abelhas. Eu faço um jardim. Eu faço uma plantação de flores muito atrativas para que as abelhas venham. Então, as abelhas, nesse caso, são os clientes. Então, eu estou aqui mostrando a cara do escritório, produzindo conteúdo diariamente, mostrando para os clientes, mostrando para as pessoas, para esses leads, que são pessoas que o escritório tem potencial para atendê-los, que a gente sabe do que a gente está falando. E diante disso, diante dessa produção de conteúdo, a gente atrai essas pessoas e não precisamos, então, de viver de indicações. Claro que as indicações vêm, né? Elas, de qualquer forma, um cliente digital indica o outro, e aí a gente brinca que é quando a gente venceu no digital. É quando o cliente ele é muito bem atendido, ele gosta muito do trabalho e indica outro. Mas falando do escritório offline e no caso da necessidade de indicação, é aquela história, famosa história, né? Quando o advogado às vezes ia para a porta do fórum. Hoje em dia não tem mais essa necessidade, porque o mundo digital ele veio para suprir, não é? Ele veio para suprir esse vazio, seria a palavra? Sim, essa lacuna. Essa lacuna, essa dependência mesmo. Isso. Se fôssemos depender, por exemplo, a minha mãe,
não tem uma formação jurídica. Isso. Minha mãe não tem uma formação jurídica. O meu pai não tem uma formação jurídica. Então, assim, nós não viemos, e a Isabela está aqui, que é minha sócia, né? Minha esposa e sócia, também a mãe e o pai dela não tem uma formação jurídica. Então, nós precisamos trilhar nosso caminho. Para a gente conseguir fechar bons contratos, fechar boas demandas, sem nenhum tipo de indicação, isso demanda muito tempo. E a gente percebe que advogados que começaram no digital, muito depois de muitos escritórios que já estão aí no mercado há muitos anos, estão conseguindo escalar muito mais. Por quê? Porque faz ferramenta de marketing jurídico. Então, a questão do poder da escala no escritório que vive do mercado digital, que vive no mundo digital, ela é extremamente... Ela é o diferencial. Seria assim, né? Você sai ali do seu bairro, da sua região, da sua cidade ali como clientela e vai para o país, né? Você pode atingir várias partes do país. Então, é essa diferença aí, essa primeira diferença do escritório digital para o escritório físico. E voltando nessa questão das indicações, eu acho que, como a Isabela disse, não há nada mais prazeroso quando você atende um cliente, resolvendo a demanda dele ou não, porque o êxito no processo do trabalho, por exemplo, ele é relativo. Você não tem a obrigação de ganhar o processo, de vencer o processo, mas você tem a obrigação de conduzir o processo da melhor maneira. Então, vencer um processo ou perder um processo vai ser muito relativo. Uhum. Depende muitas vezes das provas, depende se o cliente, às vezes, ele nem tem o direito mesmo, propriamente dito, ele vem para nós com uma expectativa, não explica muito bem o caso, a gente entra com o processo na hora, ele não apresenta as provas necessárias para poder ganhar o processo, mas ele, independente de qualquer coisa, ele percebeu a forma com que ele foi atendido. Sim. Então, quando ele indica, chega alguém aqui do mercado do digital, eu recebo aqui uma indicação de um cliente que foi nosso cliente do digital, ou seja, é um cliente que deu certo. É um cliente que criou conosco uma conexão tão grande que ele agora nos indica. E indica para alguém também que não está aqui próximo, que não é meu parente, que não é meu vizinho, alguém que está fora. Eu estou aqui em Belo Horizonte, como eu disse para vocês. Quantos clientes eu tenho no Acre? Olha onde está o Acre. Olha onde está o Rio Grande do Sul. Olha onde está Macapá. Então, assim, nós temos clientes em todos os países e que muitos desses são indicações de clientes que vieram do digital. Aí a gente sente o quê? Deu Paz. certo. É o cliente que deu certo. Isso, teve, né? A gente, foi o que eu falei, a gente brinca que a gente venceu, né? Mas a indicação... mesmo não sendo mais um escritório off, sendo um escritório digital. Mas tem aqueles clientes que vêm até o escritório que vêm por indicação. E são muito bons também. E nós vamos falar deles um pouquinho para frente. Isso aí. Um outro tópico muito importante que nós separamos aqui, uma outra diferença entre o mercado, entre o escritório do mundo digital para o escritório do off, é a liberdade geográfica versus a necessidade de estar presente no escritório. Isso essa diferença é sentida principalmente quando você está iniciando na sua carreira, não é? Sim. E aí, quando você está iniciando, você precisa, no off, quando você é um advogado do off, você precisa estar ali todos os dias, porque você precisa dos clientes. Então, você precisa que os clientes cheguem até você. Você não faz nenhum trabalho de marketing, você está sob indicação, você precisa atender esses clientes, né? E você atende como pessoalmente, foi o que eu disse. Você está ali limitado à sua região, ao seu bairro, à sua cidade. Quando você vai para o digital, você pode trabalhar da sala da sua casa, atendendo todo o país, né? Exatamente. É claro que quando eu falo de liberdade geográfica, nós temos liberdade geográfica no âmbito da captação. Eu consigo captar clientes de qualquer parte do país, estando em qualquer lugar do país. Mas é claro, obviamente, que a execução, quando você precisa executar os processos, quando você precisa ali ajuizar a ação, protocolar a petição inicial, fazer a contestação e ir até uma audiência de forma online, você tem ali, obviamente, que ter um local e um momento para fazer aquilo. Quando eu falo de liberdade geográfica, eu já estou falando para aquele advogado que conseguiu no digital
uma liberdade de, inclusive, de que os processos sejam processos, ele faz aquela administração e gestão dos processos para que ele tenha ali profissionais capazes de conduzir processos se ele vive na supervisão. Então, essa liberdade geográfica, ela só faz sentido para um escritório que já está um pouco maior. Você, enquanto na captação, você consegue captar clientes em todos os lugares do país. Ok, mas você precisa investir tempo na execução desses processos. E na execução, você consegue executar de qualquer lugar, mas se você faz uma equipe, se você monta uma equipe e essa equipe fica instalada em um escritório, as coisas tendem a fluir, não é necessidade que isso aconteça. Você pode montar, eu conheço escritórios que têm equipe todas no home office, que atua o país todo, advogados inclusive nem moram no país, estão fora do país, mas atende a demanda trabalhista aqui dentro do território nacional e tem 20 advogados atuando em estados diferentes. Isso é possível? Mas eu te digo o seguinte, para você ter essa liberdade geográfica, você já tem que ter conduzido as ações operacionais para pessoas ali de confiança. Sim, mas nós também conhecemos advogados que não têm a visão do crescimento, não querem gerir grandes escritórios e tudo bem, porque cada um tem uma mentalidade e tá tudo certo, mas que ele tá super feliz chegando ali, tendo seus clientes, né, trazidos até você, como eu disse, até a sala da sua casa, sem precisar enfrentar um trânsito, sem precisar enfrentar o abençoado engarrafamento, Sim. não é? Passar tempos e tempos dentro de um carro. Não, ele acorda, toma um café, já começa a trabalhar ali do conforto da sua casa. Então, o digital, ele possibilita isso e é muito real essa facilidade geográfica, essa liberdade geográfica, sim, do escritório digital. Eu tenho um amigo, dentro que a Isabela está falando, eu tenho um amigo que ele trabalha só com voos cancelados. E eu pensei justamente nele. Ele trabalha só com cancelamento de voo. Então, a empresa teve cancelamento de voo, ele está posicionado no mercado digital nesse sentido, dizendo que ele só atua com cancelamento de voos, e ele não quer ter funcionário, ele quer ser sozinho, ele já é uma referência para mim nessa área, ele quer ser sozinho e ele atua de dentro do quarto da casa dele. E trabalha muito bem? Atende, tem o resultado, né? O resultado vem dos processos que são julgados procedentes. Então tem um número grande de processos julgados procedentes, não tem vontade de atuar em nível... Nós aqui temos um escritório, nós temos funcionários, nós temos pessoas que são advogados, pessoas que não são advogados, temos parceiros. Nós estamos nessa área. Mas esse meu amigo, ele não, ele quer trabalhar só. Ele quer ficar sozinho. E tá tudo bem, como disse a Isabela. Ele consegue escalar, ele tá feliz assim. Então é uma maneira que ele, se mudar, por exemplo, se ele está em Belo Horizonte, se ele mudar para São Paulo, não vai mudar nada da vida dele. Uhum. E se ele tiver a condição de mudar para fora do país, ele vai mudar e vai continuar atendendo o pessoal da mesma forma. E isso é muito legal quando você pensa, né? Falando ainda pegando esse ponto do crescimento ou não, trabalhar com equipe ou sozinho. Por quê? Porque o direito, ele te dá essa possibilidade, Sim. né? Você escolhe. Então, eu volto a falar para você, advogado iniciante que está nos ouvindo, você pode escolher. Você quer ter um escritório grande? Não, você quer trabalhar mas você mesmo, né? Não quer, não carreira gosta solo, às vezes quer uma carreira solo. Sim, não gosta às vezes, né? Não consegue imaginar. Enfim, tá tudo bem. O direito, ele te dá essa possibilidade de ter tanto um escritório grande, médio, ser só você, e tá tudo certo. Desde que você seja feliz com o que você está trabalhando, do jeito que você está trabalhando e passando, então, essa felicidade para o cliente aí na forma de um bom trabalho, uma boa prestação de serviço, que é isso que a gente tem que fazer e a gente deve fazer para o nosso cliente, independente se é de indicação no off ou se é no digital, vindo aí pelas estratégias de marketing. Vamos falar do próximo? Sim. Objeções à distância versus credibilidade. Esse
Esse é... Nem tudo são flores. Exatamente. Nem tudo são flores. No mercado digital, nem tudo são flores. Nós temos o poder da escala, nós temos liberdade geográfica, coisa linda, mas nós enfrentamos também uma objeção à distância. E o que é objeção à distância? O que é objeção? É aquele medo que o cliente tem. Então, vamos falar da nossa prática? Sim, claro. Hoje atendemos clientes no digital, como a gente já falou para vocês, e o que nós podemos dizer? Infelizmente, o mundo digital ele vem trazendo muitos pontos positivos. Agora eu falo digital como um todo, não só para o escritório de advocacia, mas ele traz pontos negativos, por exemplo, como os famosos golpes da internet, e isso reflete, né, nos nossos clientes. Por quê? Porque eles têm medo de que o nosso atendimento, que a nossa equipe seja mentira, né? Seja uma mentira. E sejam ali, então, criminosos querendo pegar informações, enfim. Então, nós temos aí essa objeção da distância para mostrar para o cliente, então, que de fato nós somos um escritório de advocacia. Essa é a primeira questão que a gente precisa quebrar logo ali no primeiro atendimento. Diferente de quando vai um cliente até o seu escritório por indicação, por exemplo, e primeiro, que a indicação já traz essa credibilidade, né? Sim. E quando ele vai até o seu escritório, ele já sente ainda mais segurança com o seu atendimento. Então, tem essa questão do medo, da insegurança do cliente digital. E isso é muito forte, sim, quando a gente compara um cliente no digital e um cliente indicação no escritório off. É só a gente pensar. Muitas vezes nós atendemos clientes aqui com mais de 65 anos, com pouca instrução, às vezes semi-analfabetos. Essa pessoa vai assinar um contrato com você, vai te mandar documentos, vai mandar identidade, CPF, comprovante de endereço. E precisa que mande, né? Nós precisamos, inclusive, para fazer o trabalho, né? Para ajuizar, só onde a gente precisa de todos os documentos. Então, quando essa pessoa, você pede para ela ali, me manda um documento, por favor, ela pode ser um estelionatário. Exato. Pode ser alguém que está ali buscando dados dela para poder utilizar de forma indevida. Então, o que a gente precisa saber? O que a gente precisa usar de estratégia com essas pessoas? Primeiro, mostrar que o nosso escritório existe. Exato. Ok? Então, como que a gente mostra que o nosso escritório existe? Primeiro, eu vou ter ali um print da minha OAB, da OAB da Isabela. Então, quando a pessoa começa a perguntar, mas vocês são advogados? Manda o print. Aí, quando ainda não foi suficiente, eu mando o print do CNPJ do escritório. Então, estou fazendo ali uma construção de autoridade por meio de documentos. De credibilidade por meio de documentos. Não foi suficiente ainda? Muitas vezes eu estou conversando com essa pessoa pelo WhatsApp, eu falo para ela, olha, vamos migrar aqui a nossa conversa de uma conversa por telefone para uma conversa, para uma chamada de vídeo. E essa hora, gente, se a pessoa aceita fazer chamada de vídeo, aí eu vou dizer para você, 99% dos casos que a pessoa recebe a chamada do vídeo, quando ela vê o meu rosto, e ela vê aqui a estrutura do escritório. E eu ando no escritório aqui, muitas vezes eu mostro que tem uma prateleira, que tem outra pessoa trabalhando em outra sala. Ela vê que ela está conversando com pessoas reais. Aí, essa objeção à distância, ela é encurta. Nós temos a possibilidade ali dela reduz de 80%. Porque a pessoa viu a pessoa... Eu falo muitas vezes assim, olha, senhor José, dona Maria, tá vendo meu rosto? É o mesmo rosto que muitas vezes ele viu lá num vídeo no Instagram. Então, sou a mesma pessoa. O senhor acha que se eu fosse um estelionatário, o senhor acha que se eu fosse uma pessoa de má índole, eu deixaria aqui o senhor ver o meu rosto, para o senhor printar essa tela? Printa a tela aí. Guarda meu rosto. Faz a análise, faz a comparação entre o que está lá na OAB e o meu rosto. Nessa hora, a gente consegue encurtar, quebrar, na maioria das vezes, essa objeção à distância. Aí eu vou dar uma dica, né, para advogados, que é o seguinte: quando a gente está diante de um cenário de objeção à distância, então muitas vezes a pessoa idosa, ela já está tranquila, já conversamos, ela já tem ali a confiança do escritório, mas quando ela vai pedir a ajuda de um filho, de um neto, de um vizinho, muitas vezes para
auxiliá-la ali na assinatura do contrato, essa pessoa começa a levantar dúvidas a nosso respeito. Sim. Neste momento é que a gente precisa, então, no mesmo contrato a gente faz a venda, a gente fecha o contrato com duas pessoas. A gente tem que fechar o contrato com o Entre nosso aspas, cliente. né? A gente tem que fechar, tem que convencer. Eu digo, o poder de convencimento vai ter que ser para duas pessoas. Eu tenho que convencer o meu cliente, que aqui é um escritório de gente honesta, que aqui é um escritório que existe, né? Não é um golpe, não é um picareta da internet para dar golpe nele. E eu preciso convencer a pessoa que está ajudando ele a assinar, que muitas vezes tem mais objeção do que o próprio cliente. Aí eu faço aquele processo todo de novo, abro câmera, mostro o escritório, falo. Aí a pessoa, muitas vezes, ela tem um pouco mais de instrução, então eu mando lá o link do Instagram, eu peço para que ela veja as recomendações no Google Meu Negócio. Então, aí depois, quando eu preciso vender para outra pessoa, eu preciso fechar o contrato, entre aspas, como a Isabela bem disse. Para essa outra pessoa, para o terceiro, eu tenho que fazer todos os esforços novamente. Uma coisa que não acontece no offline. Sim, porque no offline, como a gente já bem disse, quando a pessoa ela chega por uma indicação, muitas das vezes, então já são duas credibilidades. A primeira pela própria indicação e a segunda porque ela viu ali o escritório físico, né? Então, essa questão, essa barreira da credibilidade da falta da credibilidade, melhor dizendo, já é quebrada no momento ali que ela teve a indicação. Não é o momento que ela veio no escritório que a barreira foi quebrada. É quando ela foi indicada. Porque a gente indica o serviço que a gente gosta, não é? Sim. A gente indica o serviço que nos agradou, que a gente se sentiu muito bem atendido. Então, quando tem essa indicação, então, já quebra essa barreira da falta da credibilidade. Resumindo, se a gente fosse fazer uma analogia para um vendedor, quando um cliente chega até o escritório por meio de indicação, eu vou simplesmente tirar o pedido. Isso. Já chega vendido. Vendido. Ainda mais nós que trabalhamos pelo êxito. Então já chega vendido. Sim. Ok? Quando eu vou trabalhar com um cliente que vem do digital, eu preciso realmente vender. Eu preciso fechar o negócio. Não está vendido ainda. Sim. Então, basicamente, essa aí é uma diferença, é algo negativo que eu encontro no mercado digital. Não vou dizer negativo, é um desafio a mais. Eu não vejo nada negativo no mercado digital. Nada. Eu vejo que no mercado digital, algumas situações, a gente tem um desafio maior. Ok? E por último... Puxando até, né, já fazendo um link com essa, que é o desafio de construir, então, essa conexão, que até tem muito a ver com essa questão da objeção. Sim, né? sim. Porque você precisa quebrar a objeção e construir a conexão com o cliente. Então, seria um desafio para construir essa conexão versus a confiança, então, pela indicação. Um cliente digital, ele só assina o contrato? Não vou dizer só, eu vou dizer em sua maioria, quando ele já confia em você. Então, você precisa o quê? Construir essa conexão para chegar ali na assinatura do contrato. E isso vai refletir também e principalmente, né? Aonde? Num bom andamento processual. Por quê? Porque não é só assinar um contrato, a gente precisa executar. E para fazer todo o trabalho em si, né? Depois da assinatura do contrato, que é de fato o ajuizamento, enfim, todo o trabalho do advogado, você precisa ter o quê? A conexão com o cliente, você precisa de provas, você precisa estar em contato com o cliente o tempo todo. Então, tem que ter ali uma conexão. Sim. E quando a gente fala de cliente digital, isso é muito importante. Por quê? Porque nós estamos aqui em Belo Horizonte, o cliente está lá no Acre. Então, a gente precisa ter contato com esse cliente. A gente não pode, de maneira nenhuma, perder o contato com esse cliente. A gente tem que ter essa conexão o tempo todo, essa confiança no nosso serviço. Quando o cliente ele tem uma confiança no seu serviço, ele entende dessa importância, já criou a confiança, já assinou e tal, vai refletir também no pagamento dos honorários. Por quê? Porque a gente tem que pensar que a gente está trabalhando no digital. E aí, o cliente,
O trabalhista, os honorários geralmente vêm já na conta do advogado, mas no Prev, por exemplo, em algumas demandas do Prev, quem recebe é o cliente, e é o cliente que vai ir ali e vai te pagar. Então, quando você tem essa conexão estabelecida, você não tem tanta questão da inadimplência. Então, olha como é importante. A conexão, ela começa a ser criada no atendimento antes de fechar o contrato. E aí ela vai se fortalecendo no andar de todo o processo para terminar ali ao findar e no pagamento dos honorários. Por quê? Porque nós trabalhamos hoje pelo êxito. No nosso nicho, né? Sim. Não, claro que existem outras áreas que recebem de imediato e ok, mas existem áreas do direito que são pelo êxito e precisa dessa conexão muito bem estabelecida, certo? Diferente de quando é pela indicação. Quando é pela indicação, aí é tudo mais tranquilo, se assim a gente pode dizer. Por quê? Já tem ali uma confiança, como eu disse aquela hora, quando tem a indicação, já tem uma credibilidade. Então, já tem uma confiança no advogado, não tem dificuldade de enviar documento, não tem dificuldade de assinar contrato, não tem dificuldade de passar informações e não tem dificuldade de pagar, né? Tem toda uma confiança quando o cliente é off. Então, como eu disse, o mundo digital, ele veio para agregar muito e ajuda, né, para revolucionar, seria a palavra? Para revolucionar, né, o mundo do direito, revolucionar os escritórios de advocacia. Ele tem pontos super positivos e tem alguns pontos, eu não vou falar negativos, mas são de desafios, né? Sim. São pontos desafiadores, como, por exemplo, nessa questão da construção da conexão, que você precisa ter essa conexão do cliente, do primeiro momento, criar a conexão nesse primeiro momento e ir fortalecendo esse laço, então, até o findar do processo. O maior desafio na conexão muitas vezes nem é criar conexão, é manter conectado com o cliente. Fortalecer, né? É porque aí eu vou dizer que o cliente vai passar dentro do escritório em várias etapas. Sim. Ele vai passar primeiro no departamento comercial. Quando ele passa no departamento comercial, nós temos ali técnicas de atração, por exemplo. O cliente, quando eu estou atendendo lá no comercial, o cliente me faz uma pergunta, a primeira coisa que eu faço é abrir a foto dele. E eu vejo lá o que aparece para mim. Se aparecer ele segurando um cachorro, eu sei que ele é uma pessoa que gosta de pet. Sim. Então, eu vou usar uma técnica de venda, eu vou falar do pet dele. E essa fera aí? Eu trouxe ele quando eu falei da fera dele. Se tá de camisa de time? Futebol é maravilhoso, porque quando, por exemplo, outro dia mesmo, eu estava dentro do cliente e estava com a camisa do Botafogo. E o Botafogo tinha perdido para o Flamengo há pouco tempo. Ela foi na segunda e o Botafogo tinha perdido no domingo. Então, eu falei com ele. Aí, quando eu vi que ele tava com a camisa do Tigre, eu falei, amigo, hoje o senhor tá triste, né? Seu timão perdeu. Aí, começamos a falar de futebol. E ficamos ali uns 5 minutos falando de futebol. Não falou nada do que ele queria. Nada do que ele me pedia. Nós falamos de futebol, de não sei o quê, de seleção brasileira. Eu falei do meu time, estamos ali conversando. Depois que a gente tinha até exaurido tudo que tinha para falar de futebol, aí que ele falou, mas o senhor tá precisando de quê mesmo? A minha conexão ali foi maravilhosa. Aí a gente fechou o contrato com ele. Ele era um BPC Loas idoso. A gente fechou o contrato com ele porque a gente criou uma conexão, criou uma confiabilidade. Aí não tem problema com distância, não tem problema com relação a pagamento, o valor que eu falei ótimo, não tem problema nenhum, porque ele está tratando com alguém ali que se aproximou dele. Ok, isso aconteceu no comercial, mas esse cliente não vai ficar só no comercial, porque eu desligo o telefone, passa para o setor operacional. E lá, quem recepciona no setor operacional tem que ter a mesma empatia que eu tive. Porque ele vai pensar assim, conversei com um cara tão bacana lá no início, que falou do meu time, foi tão legal, mas agora a doutora aqui tá me tratando mal, não tá respondendo as minhas mensagens, tá me respondendo de forma ríspida. Não é o caso do nosso escritório. Não é o nosso caso. De forma alguma. Não, ainda mais que a doutora que eu tô falando tá aqui na minha frente, né? Então Não mesmo. ela logo defendeu logo já defendeu o seu departamento. Com Mas certeza. então ela cria a conexão até melhor do que a minha, inclusive. Até melhor, porque às vezes chora, né?
Depende da às vezes, dependendo da situação do cliente, fica emocionado. já cheguei na sala, achei que tinha coisa boa. Não, a história do cliente aqui é muito triste e tal. Falei, não, filha, vamos, calma, não, vamos resolver para ele, tudo certo. Mas tem uma conexão com o cliente. Isso a gente, quando você abre o Google Meu Negócio, você vai ver lá vários tipos de recomendação, e muitas delas é dizendo sobre a empatia que nós temos com o problema deles. É legal você citar o Google Meu Negócio, e não é propaganda, é real, né? Mas a questão da construção da conexão também, a gente cita muito o Google Meu Negócio, fala, olha lá, olha a nossa... avaliações, olha as avaliações que temos, olha, isso é importante. Então, você que está entrando para o mundo digital agora, você precisa validar com seus clientes essa questão do Google Meu Negócio, das avaliações. São extremamente importantes as avaliações do seu escritório. Você demonstra ali para o cliente o quê? Que você presta um bom trabalho, que você é real, que você existe. No mundo digital, essa validação, essa prova... Prova social. Sim, é muito importante. E aí o cliente, ele passa o quê? Ter mais segurança. E é maravilhoso também. Tem a parte do, abrindo um parênteses aqui, né? De você ter ali a avaliação do seu cliente, aquela cliente gostou muito do seu serviço. São palavras lindas. E eu já quero agradecer meus clientes que nos avaliam. Muito obrigada. Maravilhoso. Gente, essa questão do Google Meu Negócio, vamos lá. Quando a gente está numa cidade, por exemplo, que a gente não conhece, e eu quero comer um sanduíche, eu boto lá, sanduíche mais próximo. Eu vou ver ali, aí eu tenho um na minha esquina. Esse aqui é só 3 estrelas. E eu tenho um que é um pouco maior. Esse é 5 estrelas. Fala, meu bem, vamos lá no das 5 estrelas. Eu vou andar um pouco mais, mas ele é 5 estrelas. Mas eu nem sei, eu nem fui lá para ver, mas não sou eu que estou indo para ver. Alguém já falou. Uhum. Isso aconteceu com a gente recente aqui. A gente está com um problema terrível de internet aqui na nossa região. Então, nós estamos procurando mais um fornecedor de internet, mais uma empresa, para poder, quando uma cair, tem a outra. Aí estava com dificuldade, mas encontramos uma. Quando nós encontramos, a Isabela olhou e falou, não, amor, esse aqui é só 3 estrelas. Não foi isso? E muitas avaliações negativas, por sinal, porque as pessoas escrevem o que de fato sentem e o atendimento em si, né? E vamos colocar 1 estrela só para ela lá na internet também, que está muito ruim o atendimento. Mas é isso, você, enquanto advogado, fez um atendimento bacana, ganhou o processo da pessoa, manda o link e fala, olha, aí você pergunta antes, né? Aí é uma estratégia, pergunta, olha, o seu atendimento, meu atendimento foi bacana, foi? Você sentir que a pessoa gostou bem do seu atendimento, manda o link, pede ela para avaliar, que isso aí vai te elevar, pelo menos a questão de região, é muito bom. Uhum. Você faz um marketing digital sem gastar um centavo, que a pessoa clica ali, vê as avaliações, sim, e ela mesma já te contrata com base naquelas avaliações. Isso, né? Nós escolhemos 4 diferenças. Claro que existem muitas outras, mas Sim. hoje nós escolhemos 4 para apresentar então para vocês, aqui trazendo inclusive situações do nosso dia a dia, uma vez que migramos então para o escritório digital, estamos aí já por uns 2 anos. Sim. E assim ficaremos de agora para frente. Mas escolhemos então essas 4 diferenças para vocês. Podemos, né, ver outras, depois faremos ideias para outros episódios. Eu quero agradecer a sua presença aqui, agradecer você que ficou até o final. Quero te pedir para nos seguir nas redes sociais. Se esse conteúdo foi importante para você, compartilha. E outra coisa, Comenta também, né? O que vocês acharam? Às vezes não concorda, não tem problema, comenta. É interessante saber o ponto de vista, né? Principalmente se você já trabalha no digital, às vezes você tem uma vivência também diferente da nossa, a questão das conexões, né? Até para nos ajudar a agregar, a gente estava sempre aberto ao aprendizado. Nós temos aí, é justamente isso que eu ia dizer. Comenta. Chama a gente aí no direct. Sim. Quem administra as nossas redes sociais somos nós mesmos, então pode chamar a conversa. Se você gostou, me dê dicas de novos temas. Nós estamos aqui para poder interagir e agregar na vida de vocês. Muito obrigado, Deus abençoe. Vou deixar aqui então
o link das nossas redes sociais. Sim, E até o próximo encontro. até mais.